Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que balde de água fria. Um ponto frustrante para o São Paulo no Morumbis, porque o Ferreirinha abre 2-0 diante do Aliança Lima, mas justamente quando ele é substituído, o tricolor cede o empate. O Zubeldia errou? Vamos falar sobre tudo isso? A pressão tá grande. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Cara, que loucura. Libertadores é um negócio completamente diferente. O São Paulo está acostumado com a Libertadores, sabe como as noites de Copa elas são muito traiçoeiras. E elas começaram, na verdade, muito antes da bola rolar, com as ruas de fogo, né, com toda a festa do torcedor, quase 50 mil pessoas no Morumbis. Uma festa maravilhosa, uma festa linda realmente. O torcedor do São Paulo ama a Libertadores. E o clube sabe normalmente jogar esse tipo de competição, mas assim, vamos separar clube e time, né? O momento do time com a comissão técnica pressionada, com alguns jogadores sendo questionados, com muitos desfalques, né? Quando você olha para o banco de reservas, você não vê tantas opções. Eu acho que o São Paulo tem um bom time, tem algumas peças bem interessantes, mas quando ele precisa esticar um pouco a corda, você vê que falta um pouco mais. Tanto que, se a gente fosse elencar um destaque do jogo, além do Ferreirinha, que acabou fazendo os 2 gols do São Paulo, é o Lucas Ferreira. O outro Ferreira, né? Que é um menino que, cara, eu peço nesse time do São Paulo há muito tempo, que ele tem que jogar. Ele entrou pelo lado direito e foi, cara, o ponto positivo do jogo, se é que a gente pode, né, pensar alguma coisa dessa partida. Vamos lá, o São Paulo começa num jogo em que talvez até tivesse criado mais oportunidades, mas assim, o Aliança Lima também já tinha chegado. O Hernan Barcos, ao largo dos seus 40 anos, acho que ele tem 40, não sei se ele já passou de 40 e poucos e tal. O Paulo Guerreiro, que entrou no segundo tempo, tem 41. O Barcos, que é o maior artilheiro estrangeiro da história do Grêmio, teve uma passagem muito exitosa pelo Palmeiras também. O Pirata Barcos mete uma bola na trave ainda no primeiro tempo, né? Uma bola em que ele consegue fintar a marcação e toca por cobertura, quase engana o goleiro Rafael. E ele também já tinha tido uma chegada pelo lado esquerdo, em que ele vai fazer um cruzamento, um chutamento, né? A bola meio que engana e vai pela linha de fundo. O Barcos levou perigo em algum momento. E o Aliança Lima também buscando o jogo pelos lados. O São Paulo, sem Lucas e Caleri, tendo o Luciano como teoricamente o camisa 10, ele não foi necessariamente um meio armador. O que o São Paulo faz? Ele abriu o Ferreirinha pelo lado esquerdo, abriu o Lucas Ferreira pelo lado direito, colocou o Luciano à frente do Marcos Antônio e do Alisson, mas muito mais próximo da área, atrás do Caleri. E aí fez o chamado 4-2-4. Não que o Luciano fosse um meia, claro que ele volta para buscar o jogo, porque não tinha um meia. Não tinha um meia. E aí você tinha que pensar numa alternativa, né? Se você não consegue ter esse jogo por dentro, então lateraliza o teu jogo. E aí o São Paulo cresceu muito, até porque nesse sistema de 3 zagueiros, meio híbrido, né, em que o Ferrarese é quase um lateral direito, mas o Cédric e o Enzo Dias, eles são alas, né? Você tem muita chegada. E aí pelo lado direito era o Lucas Ferreira, pelo lado esquerdo o Ferreirinha. Dessa maneira, pelo lado esquerdo, saem os gols do São Paulo. O Ferreirinha numa jogada individual maravilhosa, maravilhosa, do jeito que ele gosta de fazer, mas assim, ele estava realizando sem medo de errar. E olha que eu acompanhei ele no Grêmio desde o seu surgimento, estava fazendo a maior noite da sua carreira, o Ferreirinha. Porque ele é esse jogador, ele fez gols importantes também, ele decidiu o Campeonato Gaúcho, mas a maneira como ele estava envolvido no jogo, como ele estava, sabe, decidindo, resolvendo a parada pela representatividade de um jogo de Libertadores, com o Morumbis lotado, ele estava fazendo o jogo da sua carreira. Talvez até continue sendo assim, né? Mas é que o empate dá um pouco de um tom negativo para a noite, né? Ele ganha do adversário pelo lado esquerdo e aí, cara, ele vai dentro do gol, né? E ele dá um toquezinho, a bola desvia no zagueiro, engana o goleiro e ele faz o primeiro gol do São Paulo, isso há 31, 32 minutos. 4 minutos depois, ele aparece na área como um centroavante, cruzamento daí do Marcos Antônio, que aparece pelo lado esquerdo, cruza e ele antecipa de cabeça para marcar o segundo gol. Caleri perdeu algumas oportunidades, Luciano perdeu algumas oportunidades, mas o São Paulo estava vencendo por 2-0, mesmo com os perigos do jogo do Aliança Lima. E Libertadores é isso, né? Você acha que está ganhando de 2-0, mesmo jogando em casa, acha que está numa boa. Cara, não dá para dar chance pro azar. E aí,
Acontece que vem o segundo tempo e o Ferreirinha é sacado. Acho que 23 minutos do segundo tempo, se eu não me engano. Na verdade, o gol do Aliança, ele sai aos 20. Ele sai aos 20. Eu não sei exatamente o tempo aqui que o Ferreirinha sai. Mas justamente quando o Ferreirinha sai, o Aliança faz o primeiro gol aos 20 minutos, como eu disse, né? Com o Castilho, e aí numa falha de marcação, né? Porque vocês podem ver que a bola tá rondando ali, ele ataca o espaço entre a defesa do São Paulo. Tem dois jogadores ali que comem bola e ele ocupa esse espaço, chega na frente do Rafael para fazer o 2-1. E é muito cedo quando ele faz o 2-1. E aí você já não tem o Ferreirinha, que na verdade ele tira para colocar o Wendel. O Wendel é um lateral ofensivo, que já jogou de ponta e tudo mais, pode fazer essa função. Depois ele até tira o Enzo para colocar ele tira o Enzo e coloca o Matheus Alves, né, um menino, e aí transforma o Wendel em lateral. Mas no momento em que ele tira o Ferreirinha e coloca o Wendel, o torcedor pensou assim, caramba, você está tirando um ponta do jogo e está colocando um lateral. Teoricamente, né, você chama o adversário para si. Só que se a gente olhasse para o banco, eu tô com o banco do São Paulo aqui, cara, vamos lá. O Rian Francisco, só que ele já tinha colocado, ou iria colocar, né, o André Silva e não tirou o Caleri, que também é algo questionável. Será que o Caleri tem que ter todos esses minutos? Eu sei que era jogo de Libertadores, eu sei que ele briga, eu sei que ele se entrega, se doa pro time, mas será que tem que manter o Caleri durante todo esse tempo? Será que um banquinho não faria bem ao Caleri? É uma questão. E o Rian Francisco, né, que é um menino que, tudo bem, eu sei que a gente deposita muita esperança nele, daqui a pouco isso até é prejudicial, mas, cara, o Caleri não tá jogando. Aí você tem o André Silva, que entrou no jogo, né? O Rodriguinho, que fez alguns bons jogos, mas é um meia, não sei se ele poderia ter tanta influência assim na partida, e de resto, cara, só jogadores do meio para trás. Você tem o Negruti e o Bobadilha como volantes, o Sabino e o Igor Vinícius como lateral, né? Como laterais, como zagueiros, né? No caso do Sabino. E não tem mais opções. Porque o Lucas e o Ferreira não estavam, o Eric foi embora, então você não tinha tantas opções assim. O Wendel era uma alternativa naquele momento em que o Ferreirinha cansou. E aí o que fazer? Não adianta. O Zubeldia foi eleito o vilão, porque aí a consequência da saída do Ferreirinha foi o empate do Aliança Lima. Teve o gol do Castilho, 10 minutos depois um cruzamento da direita, e o Quevedo me mete uma meia bicicleta e engana o Rafael, né? Encobre o Rafael e empata em 2-2. Um balde de água fria, uma ducha de água fria num torcedor que estava muito confiante. O começo foi muito promissor, o primeiro tempo maravilhoso, apesar das dificuldades. E aí os caras vêm para cima. O São Paulo tem um Caleri que não consegue resolver. O Lucas Ferreira, que até tentou, quase fez o terceiro gol numa jogada individual, em algumas jogadas individuais. Teve chute de média distância do Ferrarese, teve chegadas pelo lado esquerdo, mas o São Paulo não conseguiu fazer o seu terceiro gol e aí ficou esse sabor amargo de 2-2 no placar jogando em casa. E a pressão para cima do técnico, né? Porque aí um primeiro tempo que termina com uma exibição bacana, com uma perspectiva ótima, termina sob vaias. Vaias que já haviam aparecido nos últimos jogos, especialmente no empate contra o Sport lá jogando em casa na primeira rodada. Vaias que já haviam aparecido em outros momentos. O Zubeldia está pressionado não só pelo torcedor, mas de maneira interna. E aí, o que o São Paulo vai fazer a partir de agora? Tem carências significativas no elenco, tem uma expectativa do torcedor e do próprio Zubeldia, né, que diz que o São Paulo vai ser o campeão da Libertadores, e tem uma pressão interna ferrenha da diretoria, com algumas divergências, com um jeito de ser do Zubeldia que desagrada, com um técnico que visivelmente está pressionado no cargo e que tinha um jogo da redenção. Porque fazer o jogo que o São Paulo vinha fazendo no primeiro tempo daria uma tranquilidade maior, até pela pontuação, né? Ele ganhou do Tajeres fora. Então, vencer o segundo jogo em casa, que era uma tendência, você meteria 6 pontos já, 100% de aproveitamento nos 2 primeiros jogos, dando uma tranquilizada. Agora não. Agora vem um tropeço em casa depois de abrir 2-0. Realmente embaçou. Embaçou para o São Paulo, para o Zubeldia. Claro que em termos de classificação ainda tem muito para acontecer e o São Paulo pode muito bem classificar na Libertadores. Não é terra arrasada. A questão é, o Zubeldia vai chegar lá? Nas oitavas de final? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!